boa noite a todos. Mais uma vez aqui, nosso programa Acendendo Você, quarta-feira, 19h30. Nós estamos até um pouquinho adiantados hoje aqui, né? Mas já vai servir para a gente dar o início aqui, sem prejudicar o pessoal que está chegando também. Quero pedir para vocês mais uma vez, né? Curtirem lá o nosso canal, se inscreverem no nosso canal, curtirem, né, a nossa live, acionar o sininho das notificações, tá? Que isso ajuda bastante no nosso trabalho. Meu nome é Walter Trebitz, estou nesse trabalho aqui de ascensão consciencial junto com vocês. Para quem não me conhece, está conhecendo agora, o meu trabalho é relacionado à construção do nosso eu, a auxiliar a construção do ser humano enquanto, né, o autoconhecimento, né, e as ferramentas que a gente pode para se desenvolver. Então, quem chega aqui na nossa live já está nesse processo de construção. E hoje o tema que eu trouxe para vocês é falar um pouquinho disso, falar desse nosso encontro de si mesmo dentro desse processo, né? Como é que se opera. O tema diz o seguinte: você mudou e trabalhou para isso, mas você ainda existe, né? Vocês vão entender já já o que eu quero dizer com isso. Dentro desse tema, né, você mudou e trabalhou para isso, o que a gente percebe, né, no mundo do despertar é que 100% das pessoas que estão nesse processo tem uma luta pessoal importante, né? As pessoas procuram se modificar, né, se aperfeiçoar no seu íntimo, porque o desafio é grande, né? O ego nos traz ao corpo físico um pertencimento muito grande ao corpo físico, à mente, né? E nós fomos ensinados no mundo a desconectar mente e coração. Mente é uma coisa, coração é outra, o coração está relacionado a emoções, e isso dificulta muito, né, o desenvolvimento consciencial do ser humano nos dias de hoje. A mente, como eu disse aí numa live sexta-feira passada, né, que eu gravei com a Angela Cristina de Pascoal, a mente não produz elementos de consciência, da consciência de ascensão. Ela guarda informações, ela permite você processar informações. Inclusive, corremos o risco de transformar as nossas mentes num deserto, num terreno baldio, quando permitimos qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de ideia, né? Quando nós não cuidamos da mente. Nesse trabalho de mudança, esse trabalho de ascensão, todos aqueles que são despertos já trabalham esse processo, controlam o que pensam, né? Controlam no melhor sentido. Esse controle não entende o que é um controle no sentido de cercear a sua própria liberdade de pensar. Não é isso, não. O trabalho ascensional precede a qualidade do que você pensa, do que você sente, né? Então, o desenvolvimento da consciência, ele precede uma mudança interna em cada um de nós, né? Então, essa mudança que a gente está falando aqui um pouco, ela passa a ser perceptível. O seu processo de ascensão, quando você vive ele de verdade, você tem vários momentos em que você entra em estado de graça, em estado de realização, você tem um sentimento de pertencimento ao campo de um conhecimento profundo sobre certas coisas e um pouco até de si mesmo. Entretanto, esse processo, ele não é constante, não é permanente, pelo menos por enquanto. E aí que entra quem existe de verdade, que somos nós, é você, cada um de nós. A nossa existência verdadeira, quem somos de verdade, é aquele que a gente está lidando nesse processo de mudança. A mudança consciencial responsável, ela não permite o engano. Ou seja, não adianta nós, no processo de ascensão,
pensarmos que estamos num processo de mudanças mentindo para si mesmo. Até porque o processo ascensional, consciencial, ele lida com a estrita verdade, o elemento essencial da verdade, né? Então, um processo bastante importante, e os trabalhadores da luz, os ascensionados, aqueles que estão no processo trabalhando o seu despertar, sabem bem disso. Então, processos de dizer para si, né, ou esconder de si quem você é de verdade, não te acende nada. Né? Esconder seria o esconder a sujeira debaixo do tapete, usando aí uma metáfora. Então, a princípio, o que menos nós podemos fazer consigo mesmo é nos esconder de si mesmo, né? Não nos ver como nós somos. Então, esse processo de procura de reconhecimento de si, a mudança de atitude, a renúncia aos velhos costumes, padrões, crenças, né? A procura do novo eu de si, a extinção de vícios e manias, é um trabalho constante, diário, né? E muito importante. E nesse esforço começamos, então, a traçar os nossos novos caminhos, né? E nesse contexto, o reconhecimento de si, por vezes, pode ter se tornado ou se torna difícil e até doloroso. O medo pode estar presente, sim, né? O medo, às vezes, e a negação de algo que machuca ou machucou, né? Então, todo esse processo é um processo de um grande desafio, mas tem mostrado muitos resultados de êxito. Tem muitos seres, né, de luz, inclusive que nos assistem nas nossas lives, nesse processo. Conheço pessoas, inúmeras pessoas, que estão nesse processo de ascensão com pleno êxito, com sucesso maravilhoso, não deixando de ser quem elas são, né? Elas ainda existem como elas são, mas o resultado desse esforço todo, esse esforço sincero, de não se auto-enganar, mas de encontrar cada vez mais a verdade, e somente a verdade em si, transforma, né? Transforma e faz com que cada um de nós, né, recebamos essa graça dessa mudança. Mas ela é tão maravilhosa, tão grande, tão encantadora, que quando ela se esvai, porque nesse momento existe um vai e vem, né? Temos momentos de glória consciencial, nós vivemos isso, e temos momentos ainda que voltamos à escuridão, né? A escuridão de si, tem momentos que nós somos o que somos, né? Que está relacionado ao que eu disse lá no nosso tema, né? Você ainda existe, eu ainda existo, cada um de nós ainda existe. Quando eu digo isso, ainda existe o ser humano que pode ser aquele ser humano que a gente tenta melhorar, que a gente tenta ascender, que a gente sabe que é o ser humano da terceira dimensão, que foi criado, educado, às vezes doutrinado, a ser apenas um ser humano de terceira dimensão. Esse ainda é o você e eu que existe. E com ele, nós muitas vezes lidamos nesses momentos, né, onde escurece um pouco o nosso processo. Isso tem acontecido? Tem. Isso é uma realidade? É. Para alguns ascensionados, isso talvez tenha menos impacto hoje, seja mais tranquila, um tranquilo processo nesse momento, porque já trabalharam isso há muito, mas quem iniciou, quem está no meio do caminho, quem está iniciando, sabe bem do que eu estou dizendo aqui, né? Nós temos ferramentas de meditação, concentração, né? Ferramentas que você pode usar para ascender a um estado vibracional mais elevado. Nós temos inúmeras lives muito maravilhosas que você pode assistir, né, para assimilar conceitos de elevada espiritualidade. Você tem, né, a parte, sim, literária sobre tudo isso, os livros, as filosofias, as escolas de filosofia, né? Entretanto,
todo esse caminho, né, não te retirou do mundo que você vive, da nossa realidade. Nós existimos ainda. Nós somos testados. Nós somos desafiados. Às vezes parece até bizarro, mas pode acontecer. Você faz uma meditação de algumas horas, você transcende ao estado de, né, uma vibração elevada. Aí você encerra isso, recolhe o seu ambiente e sai na rua. E de repente você é desafiado numa situação e você se pergunta onde é que você está e quem você é. Porque você vai ser humano de terceira dimensão, você pode ser. Claro que o nosso esforço é contínuo, né? Nós nos seguramos, nós nos controlamos, nós escolhemos o que pensar, nós escolhemos o que falar, mas as coisas existem, os momentos existem, os estados emocionais acontecem. Cada um de nós também tem um processo de reação, né, emocional em relação às situações. Existem determinados períodos que a gente parece que até já tem uma alma de monge, né? Uma alma de monge, onde que transparece até uma calma, dá uma impressão, dá um sentimento de que a gente já tem um certo estado de autocontrole e, de repente, né, nós somos surpreendidos por uma única pessoa no mundo que pode nos assustar de uma forma muito contundente. Essa única pessoa somos nós mesmos. De repente, nós tomamos um susto. E é esse susto que eu vim falar hoje para vocês aqui. Né? Como lidar com isso? Né? Como trabalhar com isso? Ou que vão trabalhar com isso. E que não se iludam. Né? A gente, muitas vezes, cria uma ilusão, porque você está num período, né, de calmaria, de paz, sereno. Essa é a busca. E quem tem isso dentro de si vai encontrar isso. Não trouxe pessimismo aqui para ninguém, não trouxe nenhum tipo de desânimo para ninguém, mas eu trouxe justamente a realidade, a verdade, de uma coisa que a gente pode lidar e que é maravilhosa, que é cada um de nós. Se nós lidarmos com o nosso íntimo dentro dessa verdade essencial que eu falo para vocês, é aí que está o grande segredo. Saber que em determinado momento você vai ser você. Ainda. Ainda nós somos levados a isso. Eu tenho para mim que num tempo aí que futuro, talvez nós tenhamos mais facilidade de lidar com isso. E hoje já é mais fácil. Em razão dos ares, das vibrações de quinta dimensão que nós temos no universo local, que não era tão fácil antigamente. Asseguro a vocês com toda certeza, porque é um processo que eu já vivo há muitos anos, aliás, um pouquinho até desde criança. Criança, que eu digo uma criança mais crescidinha, aí uns 12, 13, 14 anos, eu já via esse tipo de exercício do autocontrole, já me ensinavam, direto ou indiretamente. Eu via o meu pai, os amigos dele, lidando com esse processo. Então já era uma realidade, mas era muito, muito mais trabalhoso, um sacrifício muito maior. Hoje já nós temos muito mais um plano astral mais purificado, mais sutil, que nos permite trabalhar com isso. E eu asseguro vocês que hoje eu tenho mais facilidade, sim. Eu já encontrei muitas respostas da onde eu quero, da onde eu entendo que é possível se ascender. Entretanto, eu também sou ainda a pessoa que eu sou. E é o convite que eu faço a vocês de refletirem sobre isso. E mesmo que vocês tenham os momentos, são momentos realmente de realização e glória, quando a gente entra em contato com aquela energia crística essencial que existe dentro de nós, quando nós conseguimos ter uma revelação, nós entramos em estado de glória, sem dúvida nenhuma. Mas não podemos também colocar isso como, né, cheguei lá, tá tudo certo. Não, amanhã você vai trabalhar, você sai, você encontra pessoas. Mas uma coisa também que é muito boa, a boa vibração traz a boa vibração. Isso também reúne em torno de cada um de nós ambientes
mais sadios energeticamente falando. Mas não nos isenta, não existe, isso não funciona como um medicamento, né? Como um mosquito de aço. Né? Não vou falar a palavra aqui, porque é uma palavra proibida nas lives se falar essa palavra, mas todo mundo sabe que é mosquito de aço. Então não existe mosquito de aço para consciência, ou contra nós mesmos. Né? Nós precisamos trabalhar e lidar com isso. E é importante também, é muito muito engrandecedor, nós sabemos quem somos nós. Né? Quanto mais você se vê como é, mais você trabalha os seus processos de autoconhecimento e de crescimento. Ter consciência daquilo que não nos serve mais, não nos cabe, é a ferramenta de transformação. Então, nesse processo todo de autoconhecimento, nós temos momentos de êxtase, de glória, sentimento de uma felicidade contínua e indescritível. E na mesma linha, às vezes, depois desse processo, depois a gente até ingenuamente achar que vai ser assim para sempre, nós podemos encontrar uma escuridão de si numa trilha de ascensão. Esse momento de escuridão, muitas vezes, é uma escorregada que a gente dá, né, no sentido do que a gente é. Né? Então, meus queridos e queridas, que nos assistem aqui toda essa quarta-feira maravilhosa que eu estou aqui com vocês, né? Continuar no processo, né? Dentro dessa verdade, se conhecer cada vez mais e saber que, se você se conhece, uma das coisas que mais você precisa aplicar para si é o perdão. A primeira pessoa no mundo, a primeira criatura que merece perdão de você é você em relação a você mesmo. Quem chega no estado de poder se perdoar é porque já se entendeu no processo. E quando você consegue se perdoar, você também consegue transmutar uma energia negativa, uma atitude, algo que efetivamente você não quer mais dentro da sua realidade, dentro da verdade que você vive. E prestem atenção no que eu acabei de falar, dentro da sua realidade e da verdade que você vive. Tá? Para a gente não voltar naquele ponto. Eu sempre repito, verdade é única, realidade é pessoal. Ninguém tem a sua própria verdade. Então, você vive a verdade e percebe a realidade. Entre realidade e verdade, quanto mais você se aproximar da verdade, mais você constrói o seu eu. Então, essa expectativa do que a gente mudou, as mudanças são trocadas em frações de segundo, né, por um momento de autopercepção. E quando eu disse lá no início, né, que você ainda existe, essa autopercepção é a lição que a gente pode obter de si mesmo. Ensinar para si mesmo qual que é o caminho que a gente quer tomar. O alto desejo de realização da consciência também te coloca na vibração para isso. Né? Então, não é apenas a observação cuidadosa de si, a procura de mudança, mas é o desejo de ascensionar, aonde você quer chegar. Isso também é importante. Há muito se diz, né, e até se coloca em alguns quadros de empresas, né, que trabalham com vendas, né, com motivação de pessoal na área de vendas, que diz assim que ninguém pode chegar em algum lugar se não tem um rumo, se não tem um objetivo. A gente vê muito, né, isso usado no mundo corporativo para motivar, né, equipes de vendas. Então, você tem que ter um objetivo. Se o seu objetivo é sincero em ascensionar, você anda nesse caminho. Você anda, você vence. E eu vou arriscar dizer que talvez o maior dos prêmios que um ser humano pode receber é quando vence a si mesmo. Né? Você venceu. Você vai perceber em algum momento que você pode ser posto a um desafio, pode ser convidado a uma situação de terceira dimensão,
vou chamar assim, né? E você tira aquilo de letra, no sentido da consciência, da verdade. Né? Você consegue lidar com aquela situação. E tudo isso eu estou dizendo dentro de uma força que é uma força crística, que não é a força da passividade, da tolice, do se permitir, dar a outra face, como, né, o Messias disse, não é se submeter ao abuso. Sim, utilizar os melhores elementos de consciência e as melhores atitudes. Conseguimos também evitar, né, um decréscimo na escuridão pessoal nossa, evitando a toxicidade dos ambientes, das pessoas. E também é muito importante, porque nós, por mais que procuremos ascensionar, temos momentos que somos tóxicos. Nada melhor do que dizer para si mesmo que eu estou tóxico, eu estou envenenando o ambiente aqui. E às vezes acontece isso. Porque o desperto, ele está no mundo de umas razões mais lógicas, uma verdade mais explícita. Então, muitas vezes isso perturba, isso nos dá indignação, começamos a falar, começamos a observar, começamos a dizer. A vaidade da inteligência, muitas vezes, nos faz falar sobre um assunto, né, para mostrar que sabemos sobre ele. E aí é o momento de pensar. Se tudo isso que nós está sendo nos revelado, não está nos traduzindo, né, em palavra e atitude, com uma toxicidade que, por vezes, o outro desperto também está vendo, então ele já sabe do que você está falando, e aquele que não despertou, ele nem vai te escutar. Pelo contrário, ele vai ficar até aborrecido com você e vai achar que você está ultrapassando, né, os limites que ele quer para ele mesmo. Veja como tudo isso é lindo, né? Lidar com cada detalhezinho desse, dentro de uma percepção sincera de si no nosso dia a dia. É muito fácil qualquer um de nós, no processo de despertar ou sendo desperto, sermos tóxicos. É muito fácil. Muito fácil. Eu mesmo, pessoalmente, me vejo muitas vezes nesse processo. E procuro, às vezes eu falo diretamente para a pessoa que me ouve. Aliás, tem uma maravilhosa que me escuta demais. Eu estou tóxico. E ela fala na minha cara, você está. Quer coisa melhor do que isso para, né, você se colocar num processo, né, de autoaprendizado? Vejam quanta coisa tem, né, na nossa autoconstrução. Quantos detalhes importantes. E cada um de nós, né, dentro desse alerta, faz hoje uma reflexão, né, para diminuir a nossa ingenuidade em pensar que a busca de um melhor de si é instantânea, que as nossas idiosincrasias são dissolvidas na medida dos nossos esforços. Sim, gradativamente. Mas como o nosso repetir para aprender o escuro foi um repetir, agora para clarear, né, para tirarmos os vícios emocionais, de atitude, também é um novo repetir. É um novo convite, um autoconvite a essa mudança. E lidar consigo mesmo é ter revelado quem somos de verdade. E nesses momentos, perdoar a si e saber que o ser humano ainda é testado diariamente naquilo que é e naquilo que se deseja tornar. A palavra erro, nesse sentido, ela é transmutada em experiência. A dor em alerta. Saber que uma das maiores fontes da consciência latente é saber de verdade quem somos na luz e também nas trevas. Porque esse autoenfrentamento, que a gente chama, né, trevas, né, que eu estou chamando de trevas,
faz parte ainda, em maior ou menor grau para cada um de nós, é algo que nos faz crescer, nos fortificar e nos ensina a lidar. Ninguém pode limpar a casa se não a ver suja, né? Você não consegue limpar a sua casa se você não acreditar, se você não enxergar que ela precisa de limpeza. Isso é uma metáfora que serve muito nesse nosso processo de mudança, né? De lidar com aquilo que nós estamos nos tornando. E esse tornar não é uma santificação moralista, uma autorrepreensão de que nada você te permite. O mundo te permite absolutamente tudo. O mundo te permite absolutamente tudo. Mas a sua mudança ela tem que te colocar num estado de vibração mais elevado. E isso não acontece sendo vivida dentro das nossas crudezas, dentro da nossa matrix 3D. Por isso que não é necessário nenhum esforço, nenhum sacrifício de si, no sentido de não se permitir. Nós devemos nos permitir. Só que perceber que tipo de atitude, quem nós somos, com quem nós queremos nos relacionar. Uma coisa que eu sempre digo nas lives, sempre disse nas lives, nesse processo de, quando se fala da ascensão consciencial, ninguém é blindado. Ninguém é blindado. O ser humano adulto tem uma falsa ideia de que porque ele é capaz de entender os processos negativos do mundo, ele, ao se expor a eles, ele tem controle sobre eles. Não tem. O ser humano adulto acha que ele entra num ambiente carregado, cheio de seres de quarta dimensão trevosos, cascões, que perseguem as pessoas, que grudam no perispírito, e porque ele sabe o processo, porque ele é adulto, porque ele tem as forças físicas, ou as razões pessoais, ele está blindado. Não está. Nós somos idênticos a um bebê, a uma criança. Todos nós. Isso não para. As pessoas têm o costume de achar que a criança é suscetível, porque a criança não construiu o mundo mental dela ainda, intelectual e de razões, para justificar suas autodefesas disso e dizer que ela está blindada, ou entender que ela está blindada. Por isso que a criança sempre é colocada como vítima, que é de verdade, né? Também é, mas o ser humano continua. E como continua? A escolha do ambiente que você vive, com quem você se relaciona, também faz de você, né, mais para cima ou mais na 3D. Isso é importante. Claro que levem a mensagem daqui. Não projetem para fora aquilo que vocês são, o que nós somos. O que nós somos não é culpa do mundo. Não é. Mas é nossa responsabilidade saber que com aqueles que a gente convive, é o padrão que nós vamos seguir. Aí é uma decisão nossa, uma escolha. E isso é bastante importante analisar. Bom, queridos e queridas, para o tema de hoje, espero ter mostrado para vocês aqui um pouco que todos nós somos seres humanos, todos nós vivemos a ascensão, a glória, e vez ou outra ainda o drama de sermos humanos e lidar com o nosso íntimo. E convido a todos para não desistirem. Quando encontrarem o seu eu mais essencial ali, mais rude, vai acontecer de uma forma pequena, muito menor do que poderia acontecer pelo trabalho que cada um já fez, mas pode acontecer. Pode sair o palavrão, pode sair a blasfêmia, pode sair um zangamento, pode sair uma indignação, né? Mas tudo isso tem uma dimensão menor hoje, uma intensidade menor,
E claro, você percebeu? Ótimo. É porque você está crescendo de verdade. Você está no caminho da ascensão. Porque ao não perceber de si, aí sim é o preocupante. A pessoa está estacionada naquilo que ela é. Então, agradeço aqui a audiência de vocês. Quem vier depois também, já deixo minha gratidão. Agradeço a Cris Landim, que coordena o nosso programa aqui na TV Crom, a Cris de Pascoal. E agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo também. E na próxima quarta eu vou trazer outro tema para falar com vocês sobre a ascensão consciencial. Obrigado e boa noite para todos.